Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é aula de geografia. Peguei o material de vocês e vamos estudar hoje sobre a região sudeste, certo? A região sudeste é a região mais populosa do Brasil, composta por 4 estados, como vocês estão fazendo a observação aí no mapa, certo? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A sua população corresponde a 80.346.410 habitantes. Certo? Estamos vendo aí a população por região. A região sudeste é o 42% da população brasileira está presente na região sudeste. O seu relevo é caracterizado pela grande quantidade de planaltos elevados, certo? O relevo da região sudeste pode ser dividido em planícies e terras baixas costeiras, pode variar entre grandes baixadas e partes mais estreitas. Formam muitas praias, né? Lagos, costeiras e baía. E também as serras de Planalto, né? Que são conhecidas também como Planalto Atlântico, que é parte acidentada da região sudeste. Sua característica é a formação de muitas serras cristalinas, muito antigas, principalmente eroditas, tá bom? Temos os exemplos aí das imagens, Vitória, Espírito Santo e Serra do Mar, São Paulo. Certo? Demografia da região sudeste. As maiores cidades são Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Certo? A população é formada por quê? Por negros, certo? Negros, pardos, amarelo e indígena. Certo? A população da região sudeste é a mais numerosa do Brasil. Ela é formada por brancos, negros, mestiços e imigrantes. A região sudeste tem alguns aspectos humanos, né? A região apresenta grande diversidade, pois o seu povoamento caracterizou-se por receber grande variedade de povos que vieram do interior, como, por exemplo, os imigrantes japoneses, italianos, entre outros, e também de outras regiões do país, como os sulistas e os nordestinos. Mas, nas últimas décadas, a região sudeste recebeu imigrantes bolivianos, paraguaios, peruanos, coreanos e chineses. Certo? Agora nós temos os grupos étnicos, certo? A população é formada por 3 grupos, né, que são brancos, negros e indígenas. Né? A partir do fim da escravatura, a expansão cafecoeira, né, e a urbanização de São Paulo, a região atraiu imigrantes italianos, árabes e japoneses, conforme a diversidade de trabalho que a região vem oferecendo, né, para alguns tipos característicos que contribuíram para o desenvolvimento econômico, certo? Como os colonos, os boias frias, que é o Zé Marmita, os sambistas, os garimpeiros, operários, boiadeiros, os barqueiros, caiçaras e o minerador, certo? Então, vocês estão vendo exemplo aí, né? O boia fria, o minerador. Agora vamos falar um pouco sobre a hidrografia. As bacias hidrográficas da região, elas se alimentam das águas que são formadas principalmente por rios de planalto, ou seja, rios que oferecem possibilidades de aproveitamento energético. Entre eles tem várias bacias, né, que merecem destaque,
como a Bacia de São Francisco, certo? A Bacia de São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e corta alguns estados do Nordeste. A bacia secundária desce pelas as serras litorâneas para o Atlântico, merecendo destaque os rios de Jequitinhonha, o Doce, o Paraíba do Sul, o Ribeira, que todos desaguam, né, no Oceano Atlântico, certo? Então, temos aí os rios da região sudeste, são Planalto e possuem corredeiras, quedas d'água, muitos são aproveitados para a produção de energia elétrica. As principais usinas hidrelétricas instaladas nessa região são o Complexo Hidrelétrico, né, no Rio Paraná, depois a usina hidrelétrica das Três Marias no Rio São Francisco e a usina hidrelétrica de Furnas no Rio Grande, certo? Então, são os destaques nas usinas hidrelétricas. O clima da região sudeste tem como principais características: o clima é tropical de altitude, clima tropical, o clima subtropical úmido, o clima tropical litorâneo e úmido, certo? O clima é bastante diversificado, como já citei no exemplo, no que diz respeito à temperatura. Por quê? Porque podemos destacar todos esses climas na região sudeste. A vegetação da região é predominante mata atlântica, né? Com exceção na região norte de Minas Gerais, onde encontramos a caatinga, certo? Além dessa vegetação, né, ela é o que? Tem o cerrado, né, a caatinga, o campo e a vegetação litorânea e também são encontrados na região sudeste. Certo? Ó, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e vegetação litorânea são as vegetações encontradas na região. A economia sudeste possui uma economia diversificada e é a mais rica do país. Entre suas atividades econômicas destaca-se o quê? A produção de automóveis, produtos eletrônicos, máquinas, metalúrgicas, tecnologias. Já na agricultura mecanizada é onde é utilizado, né, o cultivo do café, da cana-de-açúcar, entre outros. A variação linguística da região sudeste, né? A variação linguística é o modo, a característica, como falamos, né? A variação linguística se deve à sua cultura, à culinária, às classes de vida no local onde as pessoas vivem no interior, né? A fala do jeito, né? De um jeito que se mora perto da cidade, fala o outro, certo? Então, eles determinam, de acordo com a sua cultura, a variação linguística. Agora, o turismo. O turismo está interligado com as economias culturais, sendo responsável por grande parte da economia da região. São Paulo é um exemplo. Por quê? Porque pelo seu grande potencial urbano de hotéis e entretenimento que possui. O Rio de Janeiro, o Carnaval, conhecido mundialmente, né? As suas praias, Minas Gerais, as suas cidades históricas, o Espírito Santo também com suas praias. Já as manifestações culturais da região sudeste é uma mistura de origem indígena e africana, europeia e asiática, certo? E essas manifestações acontecem, né, através de quê? Do fandango, do batuque, do carnaval, da folia de reis, a culinária, o folclore, entre outros, certo? Então, são algumas manifestações culturais da região sudeste.
A nossa aula de geografia termina aqui, porém, para você poder desenvolver a atividade, você também pode estar dando uma lida a mais, conhecer mais sobre a região sudeste no seu livro de geografia. Após a lida, o entendimento de todo o conteúdo, você vai desenvolver a interpretação escrita, certo? Desenvolvendo as atividades, certo? Então, para vocês, boa atividade, até a próxima aula.